Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando o nosso ano bíblico, nós vamos ler Desejado de Todas as Nações, capítulo 71, Servo dos Servos. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos, esse é apenas um resumo. No meu resumo, recomendo a todos os irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo, ouçam o audiobook, para que os irmãos possam se instruir diretamente da fonte. Esse capítulo tem muitas lições para nós e eu trouxe apenas pouquíssimas delas aqui, então recomendo fortemente a leitura. Vamos lá iniciar. Desejar de Todas as Nações, capítulo 71, Servo dos Servos. O Salvador desejava celebrar essa festa sós com os 12, e aqui nós vemos novamente Jesus se importando com os discípulos, Jesus querendo passar tempo com eles, da mesma forma conosco hoje. Jesus quer passar tempo comigo e com você, quer estar um momento a sós conosco, na nossa comunhão diária, nosso momento de oração. Devemos buscar a Deus em oração, através do estudo da palavra, ouvir a voz de Deus. Estava prestes a beber o cálice da ira, devia logo receber o final batismo do sofrimento. Algumas horas tranquilas lhe restavam, porém, essas deviam ser empregadas em benefício dos amados discípulos. Jesus, nos momentos finais de sua vida, estava se preocupando com os discípulos, estava preocupado com eles, estava angustiado com eles, porque ele sabia que a prova seria grande. Da mesma forma acontece hoje conosco. Jesus, a todos os momentos, não importa a circunstância, ele deixa de olhar para ele para olhar para nós. Ele está olhando para nós hoje, ele está buscando nos ajudar, nos auxiliar, transformar o nosso caráter. E o Espírito Santo trabalha para isso também, trabalham em conjunto. O pensamento de que ele próprio deveria sofrer estava sempre relacionado com os discípulos em seu espírito. Não pensava em si mesmo, o cuidado por eles era o que predominava em sua mente. Jesus, preocupado com os discípulos. Nos momentos finais de sua vida, a preocupação deles era com os discípulos, como eles iriam suportar, como eles iriam enfrentar a prova que iria vir à frente. Ele ia sofrer a maior das provas e a preocupação dele não estava nele, mas estava nos discípulos. E aqui uma outra lição para nós hoje que queremos ter o mesmo caráter de Cristo: não olharmos muito para nós mesmos, mas sim para os nossos próximos. Muitas vezes estamos com um fardo muito mais pesado, mas devemos olhar para o próximo, não ficar presos em nós mesmos, presos nas nossas dificuldades, nas nossas provações, mas olhar para o próximo, tentar ajudar o próximo. Final da vida de Jesus, lições extremamente fortes sobre o amor ao próximo. Nesta última noite em que estava com os discípulos, Jesus tinha muito a dizer-lhes. Estivessem eles preparados para receber o que lhes almejava comunicar e teriam sido poupados a dolorosa angústia, a decepção e a incredulidade. Temos uma mensagem hoje e se nós não estivermos preparados para recebê-la, ela vai vir exatamente na dose que os discípulos tiveram, exatamente na dose que os pioneiros tiveram na grande decepção. Angústia, decepção e incredulidade. Muitas pessoas se afastaram da fé por causa da morte de Cristo, por causa da grande decepção, quando esperavam Jesus voltar, e muitas pessoas irão se afastar da fé por causa das provas que aí virão, porque não estão preparadas, não estão buscando, não estão compreendendo o momento em que estamos vivendo. Mas Jesus viu que não podia suportar o que lhes tinha a dizer. Ou seja, Jesus sabia o que tinha que dizer, sabia que precisava dizer aquilo, mas eles não podiam suportar aquilo, eles não estavam preparados para aquilo. E hoje, muitas vezes, aí você não estamos preparados para aquela mensagem que temos de ouvir. E por isso não escutamos e por isso sofremos coisas que não deveríamos estar sofrendo. Suas dolorosas palavras indicando os próprios sofrimentos pouca impressão produziram. Os olhares que trocavam entre si traduziam ciúmes e rivalidade. Tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, eles tinham trocado, esquecido, ignoravam, e agora estavam cheios de ciúmes e rivalidade, para ver quem seria o maior dentre eles ali.
Quando os discípulos entraram na sala da ceia, tinham o coração cheio de ressentimentos. Ou seja, a gente vê aqui que cada vez mais eles estavam presos e olhando para esse mundo. Ouviram a mensagem do Mestre, sabiam o que iria acontecer, mas os olhos foram vendados por causa do amor ao mundo. Queria romper ali, Cristo queria romper aquilo, e a lição que ele iria dar naquela noite para eles iria fazer com que eles repensassem em toda a vida deles. Ainda, Pedro ainda iria cair, eles ainda sofreriam angústia, decepção, mas ainda assim seria uma lição que iria causar verdadeiras marcas no coração de cada um deles. Marcas que jamais esses sentimentos de ciúmes, da rivalidade, de ressentimento uns pelos outros iria ocupar o coração deles. E da mesma forma, para nós hoje, quando olhamos para a lição da Santa Ceia, o lava-pés que nós vamos estudar agora, devemos tirar lições de humildade, devemos tirar uma mudança de vida para nós hoje. Esse estudo de hoje me fez compreender coisas que eu nunca tinha entendido no lava-pés. E eu vou conversar com os irmãos sobre isso quando a gente chegar lá. Os discípulos não fizeram nenhum gesto de sentido de servir uns aos outros. Jesus esperou por algum tempo a ver o que fariam. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha que estava cingido. Essa ação abriu os olhos deles. Profunda vergonha e humilhação os possuiu. Entenderam a muda repreensão e viram-se sobre um aspecto inteiramente novo. Agora eles estavam vendo de fato aquilo que eles estavam fazendo, eles não conseguiam compreender, eles estavam cheios de inveja, de ressentimento, de mágoas, de rixas. E quando Jesus, o grande mestre, o Filho de Deus, deita a água e vai lavar os pés um a um, aquela lição de humildade quebrantou os discípulos e deve quebrantar a nós hoje. Assim exprimiu Cristo seu amor pelos discípulos. O espírito egoísta que os animava encheu-os de pesar, mas não entrou em discussão com eles a respeito do caso. Jesus, ao invés de repreender, ele fez um ato que destruiu o espírito egoísta deles. Eles viram o quão mal eles estavam procedendo. E Jesus deu uma lição sem dizer uma palavra. E muitas vezes, para não dizer sempre, devemos aprender essa lição com Cristo. É muito fácil realmente repreendermos as pessoas, brigar com as pessoas, mas muitas vezes uma atitude, uma ação que eu e você podemos tomar seria muito mais eficaz do que qualquer palavra, mesmo que dessemos uma aula de Bíblia para alguns irmãos ou para nós mesmos. Ações são muito mais eficazes. Às vezes nenhuma palavra é dita, mas uma ação demonstra tudo aquilo que está acontecendo. Foi exatamente como Jesus agiu com eles. Deu-lhes, em vez disso, um exemplo que nunca esqueceriam. Um dos últimos atos de sua vida na terra foi cingir-se como servo e desempenhar a parte de servo. Jesus está nos dando uma lição aqui de servidão. Aquele que quer participar do reino dos céus é um verdadeiro servo aqui nessa terra. Ele serve as pessoas, ele ajuda as pessoas, ele ama as pessoas. E Jesus aqui estava dando essa lição, uma das últimas lições para os discípulos. Quando as mãos do Salvador estavam lavando aquele empoeirado os pés e enxugando com a toalha, o coração de Judas comoveu-se intensamente com o impulso de confessar no mesmo instante ali mesmo o seu pecado. Judas já havia iniciado, já tinha tido 2 encontros com os sacerdotes para trair a Cristo. E quando Jesus faz aquilo, ele sente a necessidade de confessar, mas não se queria humilhar. Aqui uma lição importante para nós. Se nós não quisermos ser humilhados de fato, porque o nosso pecado ele é um motivo de humilhação, e se nós não quisermos, não humilhação no caso de que é vergonhoso, de que é inaceitável, se nós não quisermos ser humilhados por causa de quem nós somos, se não confessarmos nossos pecados em lágrimas a Cristo, se nós não quisermos ser humilhados, se não nos humilharmos perante Deus, estamos fadados à destruição. O Espírito Santo não pode trabalhar na vida daquele que é orgulhoso, daquele que não quer se arrepender dos seus pecados. Endureceu o coração contra o arrependimento, e os velhos impulsos, no momento postos de lado, dominaram novamente.
por uma fração de segundo, Judas pensou em desistir daquilo e confessar o seu pecado, mas o seu orgulho foi tão grande, o seu ego foi tão grande, ele não queria se humilhar, que em poucos segundos voltou novamente o mesmo espírito traidor. Judas escandalizou-se então com o ato de Cristo de lavar os pés dos discípulos. Se Jesus assim se humilhava, pensou, não podia ser o rei de Israel. Aí novamente, como as pessoas não compreendem a Deus, acham que Deus quer ser exaltado, que Deus quer ser glorificado, quando na verdade Deus só quer amar-nos. E quando Ele nos ama, o sentimento normal de quem recebe amor é dar amor. Judas não queria amar, ele via a Deus exatamente como os líderes religiosos da época viam, como um Deus tirano, de força, queria impor a sua vontade, que queria ser glorificado de qualquer forma, queria impor a sua vontade. E quando ele se humilha, Jesus se humilha, ele entende que Jesus não iria ser o rei de Israel. Se Jesus assim se humilhava, pensou, não podia ser o rei de Israel, porque um rei tem que ser exaltado, glorificado e não se humilhar. Estava destruída toda a esperança de honra mundana no reino temporal. Judas ficou convencido que nada tinha a ganhar por seguir a Cristo, querendo bênçãos materiais, querendo bênçãos terrestres. E muitas vezes estamos sendo movidos olhando para o terrestre. Quando olhamos para Deus, olhamos querendo algo em troca aqui nessa terra, uma casa, um carro, um emprego melhor. As pessoas, muitas delas, se aproximam de Deus querendo as bênçãos temporais, querendo que Deus seja o servo delas aqui para servir as vontades delas, cheias de orgulho, cheias de ganância, cheias de vaidade, olhando sempre para o próprio eu. Devemos nos afastar desse espírito. Cristo viera para lavar o coração da mancha do pecado. Recusando deixar Cristo lavar os pés, Pedro estava recusando a purificação superior, incluída na mais humilde. Estava, na verdade, rejeitando o seu Senhor. Não é humilhante para o Mestre permitirmos-lhes que trabalhe para a nossa purificação. A verdadeira humildade é receber com coração agradecido qualquer providência tomada em nosso favor e prestar fervoroso serviço a Deus. Não devemos rejeitar aquilo que Deus nos proporciona. Por mais que não aceitemos, por mais que achamos que é muito, não devemos rejeitar aquilo que Deus nos proporciona. Deus quer nos purificar, Deus trabalha para isso. Jesus veio aqui justamente para isso. E quando rejeitamos por algum motivo as providências divinas em nossa vida, estamos como rejeitando a Cristo. Quando Jesus se cingira com a toalha para lhes lavar o pau dos pés, desejava por aquele mesmo ato lavar-lhes o coração, a discórdia, os ciúmes e o orgulho. Isto era de muito mais importância que a lavagem dos seus empoeirados pés. O ato de lavar os pés é muito mais do que simplesmente lavar o pé. E hoje, quando a gente vai numa Santa Ceia que tem a cerimônia de lavar pés, esse espírito, que é o que teve na Santa Ceia, não é o espírito que encontramos na Santa Ceia. A primeira Santa Ceia que eu participei, eu não participei do lava-pés justamente porque estava com meu pé machucado, uma unha encravada, meu dedo soltando o pulso o tempo todo. E eu não participei da cerimônia de lava-pés. E foi a Santa Ceia que eu mais senti a presença de Deus, eu mais me senti quebrantado, mais me senti próximo a Deus. Nas outras Santas Ceias, assim como na maioria, pode ser que o irmão nunca tenha visto isso, nunca tenha presenciado, mas é muita brincadeira. Você pega um amigo, vai lavar o pé e lava o pé como se não fosse nada, é só um ritual, só jogar uma aguinha, passar uma toalha. Não tem o sentimento tanto de se humilhar como de se entregar a Deus, de fato, de perceber que aquele ato em si não é só lavar, é o ato de Jesus de nos purificar do pecado, de querer lavar a nossa alma de todos os problemas que aqui estão, de todos os pecados que aqui estão, ciúmes, inveja, as vaidades, o ego. O ato de lavar os pés é justamente isso,
quebrantar-nos aos nossos irmãos. Muitas vezes quando nós vamos lá com os amigos, a gente sai de lá e fica brincando e não tem a reflexão sobre a importância desse ato, o quão deveríamos mudar as nossas vidas quando estamos fazendo isso, o quão deveríamos servir ao nosso próximo. Muitas vezes vai o casal lá e aí chega em casa, é uma briga, é uma contenda, é um brigando com o outro, um querendo colocar defeitos no outro, quando na verdade, quando eu estou indo na cerimônia de lava-pés, eu estou mostrando que eu quero servir ao meu próximo, servir ao meu cônjuge, servir ao meu irmão, tirar aquelas rixas e brigas de lado. Muitas vezes é mais importante se a gente pudesse estar ali com alguém com quem brigamos por algum motivo, tivemos alguma desavença, para nos humilhar perante aquela pessoa, do que com um amigo que está sempre brincando, sempre feliz, sempre sorrindo. Uma coisa que eu estava pensando quando eu estava fazendo essa leitura, talvez seria até uma coisa interessante a ser feita nas igrejas, para se pensar, de que você não escolhesse o seu irmão que você vai lá lavar os pés, e sem ser sorteado, tire um nome, fulano de tal, vai com fulano de tal, e as pessoas irem. Muitas vezes Deus poderia estar usando dessa forma para estarmos nos humilhando de fato, nos colocando à disposição do nosso irmão, nos mostrando que somos servos do nosso irmão, que estamos ali para ajudar. Uma coisa para pensarmos: enquanto não fossem levados a um estado de humildade e amor, não estavam preparados para participar na ceia pascual ou tomar parte na cerimônia comemorativa que Cristo estava para instituir. Seu coração devia ser limpo. A cerimônia de lava-pés é para que o nosso coração seja limpo, para estarmos preparados para receber a ceia. Não é um ato de amizade, não é só uma cerimônia. Devemos olhar para isso. É muito mais profundo do que aquilo que a gente está acostumado. Eu nunca vi ninguém pregar isso na igreja, ninguém falar disso na igreja. O lava-pés é uma parte meio que ignorada na Santa Ceia. Todas as Santas Ceias normalmente pegam os mesmos textos, falam os mesmos textos do sangue de Cristo, do corpo de Cristo, mas o lava-pés ele é ignorado. E sem o lava-pés, sem de fato nós purificarmos, limparmos o nosso coração, nos humilharmos perante o nosso irmão, perante Deus, a Santa Ceia não está cumprindo o seu papel. Não podemos receber a Santa Ceia sem estarmos com o coração puro, limpo, arrependido. Pedro recuou ante a ideia de se pôr em contato com as mãos do seu Senhor e Mestre os pés menos limpos, mas quantas vezes pomos nosso coração pecaminoso poluído em contato com o coração de Cristo? Quão ofensivo para ele é o mau gênio, nossa vaidade e orgulho. Pedro ali pensou nos pés sujos, colocando na mão de mestre, mas muitas vezes, como eles estavam ali naquele momento, cheios de inveja, de raiva, de ressentimentos, muitas vezes eu e você estamos desta maneira, próximos a Cristo, vamos em oração desta maneira, e oramos de maneira a centrar em nós as bênçãos de Deus. Senhor, me ajuda nisso, Senhor, faz isso por mim, mas não estamos buscando arrependimento, não estamos confessando os nossos pecados a Deus de fato, para que Ele possa transformar as nossas vidas, para que seu povo não fosse extraviado pelo egoísmo que habita no coração natural e se fortalecesse para servir ao próprio eu. Cristo mesmo estabeleceu um exemplo de humildade. Nós temos sempre essa tendência de servirmos sempre ao nosso eu, nunca ao nosso próximo. E agora Cristo dá essa lição para nós, de humildade, para servir ao nosso próximo, para amar o nosso próximo, independente de quem seja, independente do que aconteça, devemos amar o nosso próximo, devemos servir ao nosso próximo. Assim como Cristo fez, não deixaria esse grande assunto a cargo do homem. Essa lição de humildade não poderia ser dada ou demonstrada por homem qualquer, mas o próprio Cristo teria que dá-la. E assim Ele o fez. E assim Ele deixou para nós hoje. Pelo ato do nosso Senhor, essa cerimônia humilhante torna-se uma ordenança consagrada, devia ser observada pelos discípulos, a fim de poderem conservar sempre em sua mente suas lições de humildade e serviço. Quando nós participamos do lava-pés, antes da Santa Ceia, devemos ter essas lições aqui de humildade e serviço. É por isso que nós fazemos o lava-pé, para lembrarmos e fortalecermos em nós essas lições de humildade e serviço. Não é simplesmente para jogar água no pé do nosso irmão e ficar rindo ali.
é uma coisa que devemos refletir, pensar, não é simplesmente um ato. Tem muitos textos aqui que eu tinha trazido, mas já estamos chegando a 20 minutos, então eu vou pular para o último texto. Seus discípulos, ao realizarem o mesmo rito, penhoram-se para servir de igual maneira aos seus irmãos. Sempre que essa ordenança é devidamente celebrada, os filhos de Deus são levados a uma santa relação uns para com os outros e para ajudar e se beneficiar mutuamente. Quando eu participo do lava-pés, é esse o objetivo, é isso que deve me levar. Uma lição de humildade, uma lição de serviço, de ajudar o meu irmão, de estar à disposição do meu irmão, de fato, de me entregar como servo do meu irmão, do meu próximo. E muitas vezes isso não acontece, muitas vezes essa lição não vem a nós. Eu nunca tinha tido esse exemplo de lição com lava-pés, nunca tinha estudado esse assunto e nunca vi em nenhuma Santa Ceia nenhum pastor celebrando a Santa Ceia falando sobre esse assunto. Essas lições de humildade, de serviço para com o nosso próximo, para com o nosso irmão, estão sendo deixadas de lado dentro das nossas igrejas. Compromete-se a dar a vida a um desinteressado ministério, e assim não somente uns pelos outros. Seu campo de labor é tão vasto como era o de seu mestre. O mundo está cheio de pessoas necessitadas do nosso ministério. Os pobres, os ignorantes, os desamparados acham-se por toda parte. Aqueles que comungaram com Cristo no cenáculo saíram para servir como ele serviu. Quando nós participarmos da Santa Ceia, quando nós lavarmos os nossos pés, devemos ter isso em mente. Humilharmos nós mesmos perante Deus, servir o nosso próximo, não apenas dentro da igreja, não apenas os nossos próximos, mas servir como Cristo serviu. Temos um mundo a levar o Evangelho. Não devemos estar presos dentro das nossas igrejas para isso. Tem tantas pessoas sofrendo, muitas vezes na porta da igreja, e nós somos incapazes de tirar uma lição do lava-pés, de verdadeira humildade, de verdadeiro serviço para com o nosso próximo. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer, um outro ponto que o irmão viu dentro do ano bíblico ou outra coisa, deixa nos comentários que eu vou estar lendo, vou responder para a gente estudar e crescer juntos. Seus pedidos de oração deixa nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas, Senhor, que possamos olhar para essa história e tirarmos essa lição valiosa de humildade e de serviço, Senhor. Que possamos nos humilharmos perante Ti, perante o nosso próximo, que não queremos ser maior que ninguém. Possamos, Senhor, de fato servir com amor a todos aqueles que estão ao nosso redor, não apenas aqueles que são amigos, aqueles que amamos, mas a todos, inclusive os pobres, aqueles que estão afastados, aqueles que nos magoaram. Senhor, por favor, nos ajude nisso. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.